realmente negativo no seu conteúdo, na sua proposta, no seu processo, no seu método, por considerá-lo irregular, ilegal, privatista, elitista e por aí vai. Então esse é o eixo central do PSOL nessa votação. Agora, com relação a algumas emendas, eu tenho alguns comentários a fazer e até para ouvir os proponentes e entender melhor. A emenda 34 me chama muita atenção. Eu leio aqui basicamente o que ela propõe. A emenda 34, ela coloca: ficam substituídos o artigo 2 e o anexo 1, descrição e mapa com perímetro da área da operação urbana consorciada, da área central, o anexo 2, descrição dos setores e dos subsetores, o anexo 3, descrição dos parâmetros urbanísticos e fatores de equivalência para aplicação de CEPAC do projeto de lei 193/2013. Artigo 12, abre. Fica o Poder Executivo autorizado a outorgar de forma onerosa potencial adicional de construção por meio de CEPAC até o limite de 3.321.000 títulos. Este é o texto da emenda. A justificativa eu gostaria de entender. Acho muito importante a atenção, especialmente dos vereadores da Comissão de Urbanismo. Vereador Vitor Júnior, quem é o proponente da emenda 34? Comissão de Urbanismo. É a Comissão de Urbanismo. Então essa emenda 34, ela altera os anexos 1, 2 e 3 e, consequentemente, os mapas da operação urbana consorciada e da área de abrangência. Ficou aqui, no meu entendimento, e espero ouvir textualmente se o meu entendimento está correto ou não, que a emenda 34 aumenta a possibilidade de venda de CEPACs. Quero entender primeiro se é isso mesmo, porque pode ser que eu seja já corrigido por uma questão de erro de entendimento. Então gostaria de saber da Comissão de Urbanismo se a interpretação correta da emenda 34 é um aumento significativo da possibilidade de venda de CEPACs, o que caracterizaria o aumento do potencial de construção, alteração da área de abrangência, o que, no meu entendimento, além de eu discordar, necessitaria de um novo estudo de impacto de vizinhança, um novo waive e todo um rito de apresentação, debate e audiência pública. Então eu preciso ter a seguinte informação da Comissão de Urbanismo. A interpretação correta da emenda 34 é que nós estamos aumentando, nós não, porque eu não quero participar disso, é que aqueles que estão aprovando este projeto estão dizendo que o número de CEPACs, número de títulos vendidos no mercado imobiliário para adicional de construção, esse número aumentou com essa emenda 34? É uma pergunta importante, porque se está caracterizado aumento do número de títulos com alteração do mapa da área de abrangência, além de considerar ser ainda mais benevolente com as construtoras, financiadoras do atual governo e por aí vai, além de achar que caracteriza ainda mais a venda do centro, eu considero que temos um problema, porque alterando a área de abrangência necessita de um novo estudo de impacto de vizinhança. E o curioso, e é uma pergunta mesmo, não é aquela pergunta retórica não, quero ouvir de verdade. O curioso é que a justificativa da emenda 34, no meu entendimento, não tem nada a ver com o texto dela. Não sei se houve um erro ou se tem uma justificativa mais técnica do ponto de vista urbanístico que vai dirimir a minha dúvida. Porque a justificativa da emenda 34 fala sobre a retirada de algumas áreas da abrangência da UC, especialmente a área da UF, que foi uma solicitação desta universidade. Com isso eu concordo. Com isso eu realmente concordo. Retirar a UF da área de abrangência da operação urbana consorciada. Queria eu que sequer essa operação tivesse acontecendo. O problema é que a justificativa,
no meu entendimento, não está se compatibilizando com o texto da emenda. Por isso eu preciso tirar essas duas dúvidas. Primeira, esta emenda está aumentando o número de títulos que serão vendidos no mercado imobiliário? Esta é uma pergunta, eu preciso ouvir a Comissão de Urbanismo. E a segunda pergunta é essa justificativa. Como se justifica? Pode parecer meio redundante, mas como se justifica uma justificativa que aparentemente não tem relação com o texto da própria emenda? Também me chamou a atenção a emenda 31. A emenda 31 que estabelece toda uma forma de você converter a área residencial em área não residencial, em área comercial. Esta emenda também me sugere que está havendo uma possibilidade de ampliar. Quero chamar a atenção ao verbo ampliar. A emenda 31, que regula essa conversão de uso residencial para uso não residencial por meio de compra de CEPAC, tudo bem? Esta emenda me parece dificultar ainda mais o uso residencial, o direito à moradia no centro da cidade, e vai criando um estoque para as grandes construtoras transformarem o centro em um grande centro empresarial com alguns condomínios bastante elitizados. Então também quero entender o conteúdo da emenda 31. Por quê? Estas duas emendas correlatas e juntas me parecem caracterizar um aumento do número de títulos de CEPAC. E isso eu considero muito estranho, obscuro. E, pior, se há mudança no mapa, não deveria haver mudança no estudo de impacto de vizinhança? Tudo isso para mostrar a vossas excelências como é complicado votar um projeto desta complexidade, tendo acesso às emendas basicamente hoje. É só também para ratificar o quanto essa situação é vergonhosa. Essa situação é constrangedora, é um tanto quanto pitoresca. É quase que formal, ritualística. Porque no conteúdo, estamos aqui nos esforçando para fazer o debate com qualidade, com técnica, com olhar político, com busca de preservar o interesse público, mas fica difícil. Talvez nem a Comissão de Urbanismo saiba me explicar isso. Então, mas as dúvidas estão colocadas. E eu espero que haja debate. Porque não é qualquer detalhe. Além disso, tem a emenda 39. A emenda 39 eu acho que é do vereador Vitor Júnior. E eu considero essa emenda muito estranha. Por quê? Veja bem, a emenda 39, ela, na verdade, dá a possibilidade de edificações residenciais não garantirem o número de vagas para estacionamento. Então, um determinado edifício, muita atenção, quem está ouvindo, está preocupado efetivamente com os efeitos da operação urbana consorciada para a nossa cidade, mas a emenda 39 ela tem o seguinte sentido: edificações no centro, na área de abrangência da OUC, podem não garantir o número mínimo de vagas para estacionamento, liberando a possibilidade de, em um raio de 250 metros, se garantir um estacionamento privado para estes carros. A emenda 39 me parece ser muito interessante para quem lucra com estacionamento privado, isentando as edificações de garantir o número de vagas para estacionamento. Na verdade, todo o teor desse projeto é a aplicação da lógica mercadológica na gestão pública. É isso que está acontecendo. O poder público se subtrai e entrega à iniciativa privada a gestão do espaço. E a lógica do mercado não é muito bem, em última instância, a lógica da cidadania, da democracia, da participação popular,
do planejamento, a lógica do mercado é estritamente ou principalmente a lógica do lucro. E o que a prefeitura faz? Monta o balcão de negócios para que as empresas possam lucrar no centro da cidade. E isso é chamado de desenvolvimento. Isso é chamado de desenvolvimento. Então, na verdade, a gestão pública está se privatizando. O centro está à venda. A prefeitura é um balcão de negócios. O prefeito é gerente de interesse empresarial. Agora eu concluo dizendo o seguinte: tudo depende do ponto de vista, é verdade. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Se você muda o pressuposto, você também pode alterar a conclusão. E eu quero finalmente dizer como e para quem este projeto é bom. Veja bem, estou dizendo que esse projeto pode ser bom. Veja bem, você investe 40 milhões em 2012. 40 milhões de investimento. Em 2013, você, como retorno deste investimento, gera alguma coisa em torno de 1 bilhão. Isso é interessante? É interessante. Odebrecht, Andrade Gutierrez e OAS financiaram. É melhor ouvir para não passar vergonha. OAS, Andrade Gutierrez e Odebrecht financiaram campanhas do PT por 40 milhões. Está aí o retorno. Vai gerar 1 bilhão de reais. Esse projeto pode ser interessante. Depende para quem. Agora, emenda 34. Quero saber se aumenta o número de títulos de CEPAC. Quero saber se muda o mapa da OUC. Quero saber se a justificativa está correta a essa emenda. Emenda 31. Quero entender esse processo de conversão de residencial para não residencial e se está liberando mais títulos. E emenda 39. Queria entender por que não se obriga as edificações para que elas possam garantir o número adequado de vagas para não incentivar um mercado de estacionamento privado ao redor das edificações. Ainda em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador Bruno. Presidente, eu quero, de início, pedir para registrar em ata que a votação das emendas no dia de hoje viola frontalmente o artigo 134 do regimento interno desta casa, estabelece que os vereadores terão ao menos 24 horas para análise das emendas e esse prazo não foi cumprido. O que tem de ficar registrado nos anais dessa casa para a história é que o governo trata essa matéria com assodamento, com pressa, com que não trata outras matérias relevantes dessa cidade, porque não interessa servir aos interesses do governo. Essa matéria, desde que chegou a essa casa, em especial nas últimas 3 semanas, tem tido um tratamento especial do governo para que ela seja votada de maneira mais apressada, mais assodada, mais corrida e sem o trâmite legal, e viola o dia de hoje, de maneira frontal, o artigo 134 do regimento interno dessa casa. A votação que ora presenciamos é ilegal, presidente. Não poderia estar acontecendo, porque eu desafio o vereador que com minúcia, com atenção, conseguiu ler, analisar e estudar as mais de 40 emendas propostas nesse projeto. Não houve essa possibilidade. Não houve essa possibilidade. E isso tem que ser objeto de um rigor maior nas próximas votações. E essa sessão de hoje tem que ser e será contestada em foro próprio, que não poderia estar acontecendo. Essa votação é ilegal e imoral, diga-se de passagem. Agora, com imoralidades, o governo do PT deve concordar e tem concordado. Presidente, eu vou me abster em todas as votações das emendas, porque não tem condição em 24 horas você fazer uma análise dessas emendas. Mas eu queria poder falar algumas coisas aqui sobre as emendas, sobre as que a gente conseguiu discutir agora. A emenda 31, somada à emenda 34, aprovadas,
elas são um golpe para que o potencial construtivo do centro aumente. Isso acontece, haveria necessidade de um novo estudo de impacto de vizinhança, o que não aconteceu. Essas emendas por si, que serão aprovadas, porque o governo tem larga maioria nessa casa, o governo consegue tudo aqui, até vetar a moção do Joaquim Barbosa, que mandou o Zé Dirceu para a cadeia, o governo conseguiu. Até vetar isso, o governo conseguiu. E eu não me incomodo com as vaias, porque quem vai é o Joaquim Barbosa. Corrupto deve ser, com corrupção deve concordar, com ladrão no seu partido deve achar bom. Então, presidente, as emendas 31 e 34 por si só tornam esse projeto legal. A emenda 37, no seu parágrafo 1º, assume o caráter de aumentar o adensamento no centro da cidade, colocando textualmente, será permitido até 40 andares. Agora imaginem os senhores, ponham a mão na consciência, como a gente vai conviver num centro da cidade com um prédio até 40 andares? Isso é impossível, isso não existe, isso não se sustenta. A emenda 38 acrescenta o artigo 42, presidente. E olha só, presidente, o artigo 42, acrescido pela emenda 38. Ressalvado o disposto nos artigos 26, 37, 38, não se aplicam à área da abrangência do AUC da área central os artigos 78 e 94, das tabelas 2 e 7 do anexo 2º da Lei 1967, de 4 de abril de 2002, e da Lei 2233, de 2005, bem como as demais legislações em contrário. E o artigo 41, ele revoga uma série de legislações municipais. Então ele está aqui acrescendo uma série de legislações que vão ser revogadas, certamente para permitir que mais andares sejam construídos no centro da cidade. Por fim, presidente, eu apresentei algumas emendas, não que eu acho que qualquer emenda possa tornar esse projeto bom, que o projeto já é muito ruim por si só. Mas as emendas que foram apresentadas, presidente, e que foram todas rejeitadas pela CCJ, e serão por esse plenário, é para mostrar o caráter negativo desse projeto. Porque muito se fala, por exemplo, que o projeto vai ser bom para as comunidades carentes, para as áreas mais pobres do centro da cidade. Aí eu fui lá e fiz uma emenda para colocar 10% do dinheiro que a prefeitura diz que vai arrecadar com os CEPACs, 10% ela diz que vai arrecadar 1 bilhão, dá 100 milhões de reais, de investimento nas áreas de especial interesse do Morro do Estado, do Morro do Arroz e na Ponta da Areia, para a gente garantir que essas áreas teriam investimento. Aí o governo vai lá e fala, não concordo, veto a emenda. Por quê? Porque não é o objetivo do governo. O objetivo do governo é adensar o centro. O objetivo do governo é inviabilizar o centro da cidade. E o objetivo final do governo, queiram ou não os governistas, queiram ou não os comissionados da prefeitura, o objetivo do governo nesse projeto é único, é pagar as dívidas de campanha. Lamentavelmente é esse o objetivo. Não sou eu que estou dizendo, isso é um projeto, são os valores do projeto. Então, presidente, com relação às emendas, o voto é abstenção, porque as emendas, elas não tiveram o tempo necessário e são ilegais. É ilegal a votação das emendas. A gente deveria ter no mínimo 24 horas. O teor de muitas delas é para aumentar o adensamento no centro da cidade, o que por certo não vai ser bom para a população. E as emendas apresentadas, tinha outra também, presidente, que garantia 10% dos valores do CEPAC para habitação de interesse social. E o que o governo disse a essa emenda? Não, porque o governo não quer investir
investir em habitação de interesse social e ter um discurso mentiroso de que o PAC vai investir nessas comunidades. Ora, isso é de conhecimento público nacional. O PAC é um fracasso. O PAC empacou, assim como todas as políticas de desenvolvimento do país elaboradas pela presidente Dilma Rousseff, que é incompetente, que é incapaz e que comanda um governo que é pautado por apenas dois sentimentos, presidente. Primeiro, da incompetência e segundo, da corrupção. E, lamentavelmente, essa lógica do governo federal tem sido aplicada à cidade de Niterói, porque o governo Rodrigo Neves, nos 11 meses que aí está, já é de deixar uma triste memória do cidadão niteroense. É muito blá blá blá, é muita fala e a pouca ação. E essa operação urbana consorciada, presidente, essa operação urbana consorciada, ela vai causar um adensamento gigantesco no centro, sem os investimentos em infraestrutura necessária. Sabe por quê, presidente? Que eu coloquei uma emenda também, obrigando o governo a, em 30 dias, colocar o programa de intervenções na área do centro. O que ele vai fazer, qual rua ele vai largar, qual mergulhão ele vai construir, qual viaduto, qual VLT, enfim, qualquer coisa. E o governo foi lá e também vetou a emenda, que não é o objetivo. O objetivo é adensar o centro, o objetivo é fazer com que as construções aqui sejam cada vez maiores, gerando, sem dúvida nenhuma, para a população da cidade, algo muito ruim, porque é só andar na cidade, é só andar e perceber que o trânsito está muito ruim, que a cidade não tem vias suficientes, e dentro disso, o prefeito Rodrigo Neves, que na campanha tinha uma propaganda muito bonita nas ruas, propaganda cara, possivelmente paga com dinheiro da Odebrecht, essa propaganda, dizendo uma placa, não à especulação imobiliária. Lamentavelmente o governo dele diz sim, presidente, diz sim e diz sim ao adensamento no centro da cidade. Agora, isso vai ser julgado pela população, presidente, e as ilegalidades cometidas na aprovação desse projeto, sem dúvida nenhuma, serão julgadas pela justiça, serão julgadas pelo Poder Judiciário. Presidente, o PT pode gritar o quanto quiser, presidente. O PT pode gritar Dilma quanto quiser, presidente. Não vai me calar, não vai me calar. O PT, eu sei que o PT tem um viés antidemocrático, que o PT é um partido com viés fascista muitas vezes, que o PT é um partido que não gosta de debater, que o PT é um partido com medo de debate e, principalmente, que o PT é o partido do mensalão, presidente. Não vão ser centenas, milhares, milhões de vozes gritando Partido dos Trabalhadores, que o Partido dos Trabalhadores dele, presidente, é o partido do mensalão, é o partido do Zé Dirceu. Essa é a realidade, presidente. Eu tô encerrando dizendo, presidente, me atendo ao projeto. O voto é abstenção nas emendas. Por quê? Abstenção às emendas, porque a votação das emendas hoje desrespeita frontalmente o artigo 134 do regimento. Não dá para votar essas emendas, presidente. Queria fazer mais uma vez o apelo para que fosse retirado. Sei que não vai ser retirado, mas é ilegal a votação das emendas e, lamentavelmente, o governo, numa pressa nunca antes vista, quer aprovar essa OC. Isso é lamentável, isso é muito ruim, a pressa com que a própria casa tem lidado com a votação da OC, presidente. Fica aqui o meu protesto de que essas emendas, elas só servem a adensar ainda mais o projeto. Presidente.